E aí galerinha do canal Bigodinho Com, beleza? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Bigodinho Com, seu canal de bigode. A ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre a temporada, tá? Porque tem muita gente que não tem a noção ainda do que significa temporada. Claro, tem aquela galera que já cria há muito tempo, e a galera que realmente tem experiência, que aproveita demais essa época para viajar e tudo, para reproduzir. Então assim, esse pessoal domina perfeitamente o que seria esse período do ano, mas já tem gente que tem uma certa dúvida. E eu queria tirar a dúvida aqui. Assim, a ideia desse vídeo vai ser que no final, quem assistir esse vídeo inteiro provavelmente vai chegar no final do vídeo e não vai ter dúvida. Mas se tu tiver dúvida, deixa nos comentários. E aí, se eu demoro a responder, mas eu tenho certeza que tem uma galera aqui que a gente boa demais e já ajuda a responder pra todo mundo, né? E é isso. Acompanha o vídeo até o final, que a gente tem umas coisas bem legais pra falar nesse vídeo. Valeu, tamo junto. Este vídeo tem o apoio da Trinca Pet, distribuidora Seta, marca recomendada por veterinários. As perguntas mais recorrentes aqui no canal, que a gente às vezes tenta... E aí, às vezes a gente fala, né? Ó, tem que aguardar a temporada. E aí muita gente tem dúvida do que é. E aí muita gente pergunta. E o cara pergunta assim, qual mês é a temporada? Né? Quando começa a temporada? Vamos lá. A ideia desse vídeo, como eu falei no começo, era tentar esclarecer esse tipo de questão. E aí o que eu vou precisar que todo mundo reflita, pense e analise, né? A gente tem estações do ano, né? Aqui no Brasil a gente tem outono, primavera, verão, inverno, não necessariamente nessa ordem. E assim, a gente tem aqui nossa região Nordeste. Vou falar principalmente o pessoal aqui da região Nordeste. Eu sempre falei pro pessoal aqui, eu brinco aqui no canal, né? Aqui no Nordeste a gente tem chuva e sol. A gente não tem primavera, verão, outono e inverno. A gente tem chuva e sol. A gente tem um período de muita seca, né? Aquele período que é muito quente. A gente tem períodos de transição e períodos que chovem, tá? Aquela chuva que às vezes a gente vai remeter inverno, aquela chuva mesmo pegada, que causa muito vento, alagamento, essas são chuvas de verão, tá? A gente não tem esse tipo de chuva no inverno. O que basicamente vai ser o inverno? Temperatura mais baixa, menos vento, tá? Tudo isso influencia. O sol nascendo mais cedo, o sol se pondo um pouco mais tarde, tá? E aí assim, vai começar a chover. As primeiras chuvas do ano a gente sabe, o capim começa a ficar verde, aí continua chovendo ali um pouquinho, vai chegar aquele ponto que o capim começa a dar pendão para todo lado. Quando chegar esse período aí, você pode ter certeza que os bigodes começam a chegar aqui na nossa região. Eles vêm fazendo todo o processo deles migratório, começam a chegar na nossa região assim. Quando o capim começar a brotar semente aí na tua região, tu tem que entender assim, tu vai começar a ver as aves da natureza se reproduzindo, muito passarinho para todo lado. Esse é o período reprodutivo, meu amigo. Aí vai começar a chover, o solo fica molhado, os cupins começam a criar asas, e aí tem aquele cupinzinho alado, e é assim, vários insetos começam a ter asa e já sair voando por aí, porque assim, para que chegue, o que seria a temporada? A temporada nada mais é do que o período reprodutivo dos nossos bigodes, tá? A temporada pra gente que é bigodeiro é assim, é o período reprodutivo dos nossos bigodes. Porque eu já vi o cara falar assim, não, João, no interior a temporada é tanto, né? E aí lá tem bigode preto, e aqui na cidade a temporada é só em junho, tá? É quando tem bigode pardo. Não, isso não é temporada, tá? A temporada é o período reprodutivo. Quem vai reproduzir, não que um bigode pardo não possa reproduzir, não é isso que eu tô falando. Mas o bigode que vai reproduzir, ele vai chegar em um determinado local, começar a cantar muito, demandar muito canto, tá? Começa a ficar em ordem até que chegue uma fêmea, ou às vezes ao contrário, a fêmea já tá lá, o bigode chega depois, tá? Mas assim, aí ele domina aquele território, começa a cantar que aquele território é dele, e ali, a hora que ele conseguir uma fêmea, a hora que a fêmea conseguir um macho, vice-versa, vão reproduzir, tá? E isso pra gente é a temporada. Agora sim, algumas situações climáticas são necessárias. Chuva, para poder ter capim verde para ter semente, e aí ter bastante inseto, cupim alado, bastante larva, com mais facilidades para eles encontrarem, porque assim, tu imagina, no verão brabo, doído, vai ter inseto voando para cima e para baixo? Não tem. Ventando muito, né? Como a gente sabe que aqui em algumas regiões do Nordeste venta demais, com muito vento, o passarinho vai estar querendo procriar? Não. Até porque assim, as aves precisam às vezes de temperaturas ideais para poder
que o ovo ecloda, né, para essa questão do choco. A gente vai precisar de uma certa umidade do ar, né, que isso é proporcionado no nosso inverno, tá? Que não necessariamente é como eu já expliquei, né, aquele período de chuva intensa. Eu vou abrir aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Isso aqui é aqueles aplicativos que a gente tem de... todo celular tem, né? Que dá mais ou menos previsão do tempo. Vou abrir para vocês aqui terça-feira, dia 7 de novembro, só para vocês terem uma ideia. 72% de umidade relativa do ar, ventos entre 15, tá? Entre 15 e 30 km no máximo, temperatura máxima por volta dos 30 graus e possibilidade de chuva de 60%, tá? Isso aqui para a região que eu moro. Aí isso aqui que é interessante, ó. O sol vai se pôr... cadê? Pronto, tá aqui, ó. O sol vai nascer, tá? Provavelmente às 5h33 e vai se pôr às 17h46. Tá vendo? 5h36 e 17h43. O que acontece? Quando... para poder procriar, as aves também precisam disso. Elas têm uma glândula chamada, acho que é o hipotálamo, né, que coordena isso, maior quantidade de luz, né, aí vai começando a desencadear alguns hormônios que são propícios do período reprodutivo. Eu acho que o hipotálamo, eu acho que é hipófise, uma coisa assim, eu acho que é o hipotálamo que é responsável pela essa questão de absorção de luz, porque assim, maior período de luz, o sol, ó, se vocês pararem para analisar um pouquinho, até algumas semanas atrás, 5h20 estava muito escuro, 5h40 estava muito escuro, 6 horas começava a clarear, né? Agora vocês já viram ali, vai começar o sol nascer quando? Às 5h33. Então assim, vai chegar uma época aqui do ano, né, agora no começo do ano, pelo menos o inverno chega aqui em São Luís, aqui Passo Lumiar, região metropolitana, Maranhão, praticamente todo, às vezes o sul um pouquinho ali, tipo Imperatriz, para lá já é um pouquinho diferente, às vezes lá chega mais cedo o período de inverno. Começa a nascer um pouco mais cedo, tipo 5h30 vai estar muito claro. E aí às vezes 6 horas, 6h20 ainda vai estar claro. Então assim, as aves elas se aproveitam desses períodos de maior tempo de dia, tá? Quando o dia começa a ficar maior do que a noite. E aí quando eu tô falando assim, claro, o relógio não vai mudar. Vão ser as mesmas 12 horas, 12 horas de dia, 12 horas de noite, porém com claridade, tá? O passarinho não tem relógio. Então assim, para ele o que importa é a luz solar. Quando tiver luz solar ele tá podendo se alimentar, caçar inseto e proteína, né? Para poder dar pros filhotes. E basicamente isso, eu acho que era isso que eu queria tentar passar para vocês, porque assim, a gente vê muita dúvida, né? E aí, João, mas aí a temporada basicamente é isso? Basicamente é isso. Agora, claro, no Piauí, esse período chuvoso, às vezes chega depois daqui do Maranhão, quando o do Maranhão tá acabando, o Piauí tá começando, aí às vezes o do Piauí tá acabando, o do Ceará tá começando, e aí vai. A gente sabe que, se eu não me engano, o período reprodutivo pro pessoal da Paraíba, né, o pessoal de Alagoas, a gente tem alguns outros estados aqui do Nordeste que é um pouco mais tarde. Então assim, aqui já tá acabando o inverno, tá começando o inverno dos caras lá, entendeu? Bahia, né? Então assim, é dessa forma, tipo, a gente tem que entender, é como se o inverno andasse, as nuvens, né, que vão trazer o período chuvoso, elas vão meio que passeando assim. Então, e aí depende de muita coisa, tá? E até de corrente do vento que vem, mas aí a gente não vai discutir isso não. Imaginar a umidade da Amazônia com a corrente do vento que vem do Atlântico, e não é isso que é a ideia da gente discutir aqui no canal, né? Mas aí deu para vocês verem, né? A gente começou a ter temperatura mais amena, e é isso que começa a demarcar nosso período reprodutivo. Pessoal, e assim, eu não sou um cara de ganhar muita coisa não, mas aqui ó, ganhei na rifa, né? A rifa lá feita pelo Rony. E aí, o pessoal aqui em São Luís tá fazendo muita rifa. O Rony tá fazendo rifa, o Nanau tá fazendo rifa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o contato dos dois aqui na descrição do vídeo, que aí quem tiver interesse em participar de uma rifa, chama os caras lá no Zap, e aí compra o ponto de vocês, e vê como é que é essa questão de envio, de valor, esse tipo de coisa, tá? Essa aqui ficou show demais, ó. E aí depois a gente faz um vídeo, ó, ainda não botei bigode, ó. 2 dorminhoco, né? Esse aqui, tipo... 2 puleiros, porta-vitamina. Ela tem é um porta-vitamina triplo, né? Com coxinha aqui do outro lado. Ah, não tem aquele negocinho que eu gosto de botar o dedo. Não foi feito pra mim, né? Foi da rifa, então
Eu não sou um cara de ter muita sorte, não. Mas já que eu ganhei, qualquer um pode ganhar. Então, assim, chama os caras aí, participa, que show demais. E valeu, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Deixa o like, é importante. E pra quem assistiu o vídeo até agora, deixa nos comentários se deu pra tu entender que a gente precisa do nosso inverno, tá? Do nosso período chuvoso, pra gente dizer que é a temporada. E aí vocês podem ver que as aves sentem, tá? Os bigodes começam a cantar mais, o bigode começa a entrar em ordem de forma natural. Agora, claro, que tem bigodes que são atemporais, que já estão cantando o tempo inteiro, como tem aqueles bigodes que às vezes o período que ele muito canta é no verão, né? E aí às vezes tem questões da época que nasceu, esse tipo de coisa, mas a gente pode deixar para um outro vídeo, um outro momento. Mas é isso, valeu, tamo junto, fiquem com Deus.